dia, turma do oitavo ano, tudo bem? Pessoal, vamos terminar a correção, né, da nossa atividade de geometria que foi proposta na aula anterior, né, dia 16 do 10, e onde nós estamos aí, pessoal, falando, né, sobre a área de polígonos, né? A área de polígonos regulares e também círculos. Estamos trabalhando a área da circunferência, né, além da área, né, dos polígonos regulares. Ok, pessoal? Nessa questão 5, ele pede o seguinte, né? Na figura, os triângulos ABC e A', B' e C' são equiláteros e a região colorida é um hexágono regular. Aqui nós temos essa figura, ela é composta por dois triângulos, certo? Temos o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C', ok? Eles são equiláteros, ou seja, os lados, né, deles são todos iguais, têm medidas iguais, ok? Os três lados são iguais. E aí um está sobreposto ao outro, né? Então nós temos aí a sobreposição deles formou essa estrela aí, né, de 6 pontas. E ele quer que você calcule aí essa área aí em rosa, ok, pessoal? E aí o seguinte, ele falou que a área de cada triângulo aí é 18 centímetros quadrados. E a pergunta é qual é a área da figura colorida. Pessoal, o meio que eu utilizei para calcular aí a área, né, dessa parte colorida aí foi o que, ó? Eu observei que na hora que sobrepôs aí um triângulo em cima do outro, que formou essa figura aqui, né, a gente percebe esses triângulos aqui também equiláteros do lado de fora, ou seja, brancos, né? Eles não fazem parte aí da nossa área, que é apenas a parte aí em rosa. Aí o que que acontece? O meio que eu utilizei, né, para poder calcular essa área aí em rosa foi eu identificar o seguinte, né, que se eu dividir essa figura rosa aqui, ó, em triângulos iguais a esses brancos aqui, ó, eu consigo, através de uma fração de quantidade, né, através de uma operação que se chama fração de quantia, né, eu consigo achar essa área rosa. Então, como que eu fiz? Ó, então, eu dividi, eu coloquei aí, né, umas retas aí, né, e aí o que que aconteceu? Eu percebi que um triângulo ele é dividido em 9 triângulos iguais, pessoal. Um triângulo, 9 triângulos iguais. Então, o que que acontece? Cada triângulo desse aqui, ó, que eu estou pintando, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó, cada um deles vale o quê? Um nono. Por que que vale um nono? Porque eu vi que na figura toda que representa o triângulo, né, eu tenho 9 triângulos de mesma área, 9 triângulos iguais, equiláteros, ok? Então, se eu tirar um desses triângulos da figura, ele representa 1/9. Ele representa uma parte de um total de 9. Então, qual foi o artifício que eu utilizei? O que que eu fiz? Ó, eu tirei um nono de 18 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Já que cada triângulo desse aqui representa 1/9. Então, eu tirei um nono dessa área que representa 18 centímetros quadrados, que é um triângulo inteiro. Ok? E aí eu vi que deu 2 centímetros cúbicos cada triângulo. Ou seja, cada um desses aqui, ó, esse aqui, cada triângulozinho desse aqui, ó, vale 2 centímetros cúbicos. Aí agora eu vou calcular o hexágono regular, né? Ele possui 6 triângulos de área 2 centímetros cúbicos. Pode contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 triângulos iguais a 2 centímetros quadrados, aliás, né? Deixa eu tirar esse 3 aqui, ó, colocar um 2 aqui, centímetros quadrados de área, pessoal, ó. Isso aqui é um 2, ó.
Então, o que que acontece? Se eu tenho 6, eu vou fazer o quê? Pegar o 6 e multiplicar por 2 centímetros cúbicos, que é a área de um triângulo apenas. 6 vezes 2 dá o quê? 12 centímetros ao quadrado é a nossa área aí em rosa. Ok, pessoal? Beleza, então. Quem fez de uma forma diferente, apresente, viu? Manda no privado como é que fez, tal, para a gente estar comparando aí depois, certo? Questão 6 aí. O apótema do heptágono regular a seguir mede aproximadamente 11,3 centímetros. Se cada lado do heptágono mede 13 centímetros, determine a área da região colorida. Pessoal, ele quer apenas a área da região colorida, ó. Então eu vou desconsiderar essa parte aqui em branco, ó. Então ele fala de um heptágono, uma figura que tem 7 lados, mas eu vou considerar aqui uma, duas, 3, 4, 5 lados apenas. Ok, pessoal? E aí o que que acontece? Diz aí que cada lado mede 13 centímetros. Então, primeira coisa, eu vou calcular o perímetro desse heptágono aí, fora isso aqui que eu separei, ok? Contando aí que cada lado aí mede 13 centímetros. Então, como é que ficou isso aí, ó? Perímetro eu sei que é o número de lados vezes a medida do lado, né? Então eu vou considerar apenas 5 lados. Então perímetro é igual a 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o que? 13, que é a medida de cada lado. Ele diz aqui embaixo, ó. Se cada lado do heptágono mede 13. Então 5 vezes 13. Isso vale 65 centímetros. Certinho, pessoal? Aí o que que acontece agora? Vamos calcular a área. Então, a fórmula da área desse polígono regular vai proceder da mesma forma lá, como se ele fosse um heptágono completo, né? Você vai ter que fazer o P de perímetro multiplicado pelo apótema dividido por 2. E isso é igual. O perímetro encontramos aqui, ó, 65. Então, substituir a letra P por 65 vezes, agora vem a medida do apótema. Quanto mede o apótema? Ele colocou aqui o apótema mede aproximadamente 11,3. Então, eu substituir a letrinha A pelo 11,3 e dividir tudo por 2. 6,5 multiplicado 11,3, eu vou encontrar 734,5. Dividido por 2, eu vou ter o quê? Ó? 367,25 centímetros ao quadrado é a área da parte colorida aí. Certo, pessoal? A questão 7 pede para você completar essa tabela aí, né? Está envolvendo aí raio do círculo e área do círculo, certo? E aí você vai utilizar aí, né, 3,14 aí como aproximação de π e você vai preencher essa tabela aí. Nesse primeiro caso, oferece o raio, pessoal, valendo 1 centímetro. E óbvio, né, pessoal? Se o raio é 1 centímetro, eu sei que na fórmula é π vezes raio ao quadrado. Raio ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então vai acabar você o quê? Multiplicando 3,14, que é π, vezes 1. E qual é o resultado disso? Ó, 3,14. Quem fez assim está correto. Agora, nesse segundo caso, o raio mede 7. Aí eu já utilizei a fórmula aí, ó, para poder achar qual é essa área. Então, a área é π vezes o raio elevado ao quadrado, é a área da circunferência, vocês têm que memorizar ela. Então, a área é igual ao valor de π 3,14, eu substituí, vezes o raio agora é 7, de acordo com a tabela, então 7 ao quadrado. Desci a área, que é igual, desci o 3,14, e aí eu fiz o quê? Calculei 7 ao quadrado. 7 ao quadrado deu o quê? 49. 7 vezes 7, 49. Aí eu peguei agora esse 3,14 e fiz vezes 49, que deu 153,86. E está aqui, ó, a tabela preenchida com esse valor.
Agora, pessoal, na terceira linha aí, ele oferece a área já pronta para você calcular o raio. Aí o que que eu fiz? Ó, usei a fórmula novamente. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. A área já está calculada, é 314, então no lugar eu coloquei o 314, baixei o igual, π vale 3,14 vezes raio, não sei quem é raio, então eu botei raio ao quadrado, desci, certo? Desci 3,14, baixei aqui o igual, 3,14 vezes raio ao quadrado dá 3,14 raio ao quadrado. Aí eu fiz a troca, né? Passei 3,14 raio ao quadrado para cá, 314 para lá. Raio ao quadrado, então vale o quê? Você desce o 314 e o 3,14 passa dividindo. A divisão disso aí vai dar o quê? 314 dividido por 3,14 dá 100. Então eu tenho raio ao quadrado igual a 100. Como eu quero só o raio, esse 2 precisa sumir. Nós já conversamos sobre isso. Vai aplicar o que? A operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Então, meu raio vale a raiz quadrada de 100, pessoal. Qual é a raiz quadrada de 100? Vale 10, tá? Então, eu achei o raio valendo 10. Através dessa fórmula, pessoal, que eu coloquei aqui, deu para perceber uma coisa, né? E se eu quiser calcular a medida do raio, né, conhecendo a área, eu posso proceder com essa fórmula aqui, ó. Raio é igual a raiz quadrada da área dividido por π. Onde que eu percebi isso? Exatamente aqui, ó. Quando eu substituir aqui, ó, o área por 314, aconteceu o quê? Que na hora de calcular o raio, o 314, que era a minha área, ficou dividido por 3,14, que era π. Não é assim? Então, a divisão de 314 por 3,14 é exatamente o quê? A minha área dividido pelo valor de π. Então, raio é a raiz quadrada da área dividido por π. Foi percebido nessa fórmula aqui, por isso que eu resolvi dessa fórmula, para a gente encontrar essa. Então, o raio pode ser calculado, né, com a área dividido por π. Certinho, pessoal? Então, o raio nós encontramos aí valendo 10. Agora, ele ofereceu o raio valendo 12,1. Então, vamos ver, ó. Então, a área é π vezes raio ao quadrado. O raio, né, mede 12,1. Então, substituir π por 3,14 vezes raio ao quadrado vai ficar 12,1 ao quadrado. Desce o 3,14, a de área é igual, vezes 12,1 ao quadrado dá 146,41. Então, a nossa área deu 459,7274. Está aqui preenchido. Ok, pessoal? Agora, né, ele ofereceu de novo a área para a gente encontrar o raio. Aí eu já vou passar ali, né, para essa formulazinha aqui que a gente encontrou para facilitar. Então, eu vou dar igual aqui, ó. E aí eu vou baixar aqui a raiz quadrada. A área, né? Ele ofereceu 30. Tá aqui o 30. 30 o quê? 30 dividido por π, que é 3,14. Certo, pessoal? E o que que eu vou fazer agora? Ó, vou baixar o raiz. E aí eu vou fazer o cálculo, né, do 30 dividido por 3,14. 30, pessoal, dividido, ó, por 3,14, você vai encontrar 9,55. Pode colocar, né, 9,55. Deu uma dízima periódica, mas você pode considerar aí só as duas primeiras casas. Certinho? Aí o que que acontece, pessoal? A raiz quadrada de 9,55, aí você vai achar o quê? Exatamente isso aqui, ó, 3,09, e ele preencheu aí a tabela. Certo, pessoal? Mais uma maneira de se calcular aí o raio conhecendo a área. Certinho?
Nessa questão 8, aí temos aí, ó, Antônio deseja construir um jardim circular que tenha área 100 metros quadrados. Com base nisso, responda: qual será o diâmetro desse jardim? Use 3,14 como valor de π. É mais uma questão aí, pessoal, que ele oferece aí uma área, né? No caso, um jardim circular, tem a forma, né, de uma circunferência e oferece a área para a gente fazer o mesmo procedimento anterior, que é encontrar o raio. Por que que eu vou encontrar o raio primeiro? Porque ele pergunta qual é o diâmetro desse jardim. Diâmetro a gente sabe, né, que liga uma extremidade até outra na circunferência, né? Isso aqui é diâmetro, ó, isso aqui é diâmetro, e aí a gente sabe, né, que diâmetro é o dobro do raio. Se o raio, né, vai até aqui, ó, no meio da circunferência, diâmetro é toda a corda que passa pelo centro da circunferência, né? Então o raio o diâmetro, no caso, né, é o dobro do raio. Então, o que que vamos fazer aí no caso? Precisamos da fórmula da área para determinar o raio. A gente encontra o raio, a gente dobra o raio. E aí a gente encontra aí o diâmetro. Eu usei a mesma fórmula lá. Não usei aquela lá da raiz, não. Tá? Usei a comum. Então, a área é π vezes raio ao quadrado. Substituir a área pelo 100. Está aqui, ó, 100 metros quadrados de área, que é igual π 3,14, coloquei, vezes raio ao quadrado, baixei, né, que eu vou encontrar o raio. Desci o 100, 3,14 vezes raio ao quadrado, 3,14 raio ao quadrado. Fiz a inversão, 3,14 veio para cá e 100 foi para lá. Raio ao quadrado, então, vale o quê? Desce o 100 e o 3,14 passa dividindo. 100 dividido para 3,14 deu 31,84. Raio é igual a raiz quadrada, então, de 31,84, que é o quê? 5,64. Encontrei o raio, pessoal, ó, tranquilo. Aí agora o que que eu vou fazer? Vou calcular o diâmetro. Aí eu sei que diâmetro, ó, é 2 vezes a medida do raio. Então, diâmetro vale 2 vezes, qual foi o raio encontrado? 5,64. 2 vezes 5,64 deu 11,28. Está aqui, ó, o diâmetro encontrado. Na letra B, quantos metros de corda ele vai precisar para cercar o jardim? Pessoal, ele está falando agora de cercar esse jardim aí que tem a forma circular. Então, ele vai passar corda aí, ó, em toda essa extremidade aqui que eu estou desenhando. Ó. Ele vai passar corda em tudo isso aqui, ó. Então, nada mais, o que que ele quer? Ele quer o comprimento da circunferência. E isso a gente viu na página 224, como que se calcula o comprimento da circunferência. É fazendo 2 vezes π vezes raio, tá? Fazendo isso, a gente vai estar calculando aí a mesma coisa, né, de quantos metros de corda ele vai precisar para dar uma volta completa aqui, ó, na praça circular. Então, eu vou calcular o comprimento da circunferência e, consequentemente, eu vou encontrar quantos metros de corda ele vai precisar para cercar. Então, comprimento é 2 vezes π vezes raio. Comprimento é igual 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5,64. Multipliquei tudo, 2 vezes 3,14 vezes 5,64, e achei o comprimento 35,41. Então ele vai precisar aí, ó, de 35,41 metros de corda. Questão 9. O senhor Thomas, né, da Bolandeira, tem uma área quadrada em sua fazenda, com o lado medindo 80 metros. No centro dessa área localiza-se um irrigador que gira atingindo uma distância máxima de 40 metros do centro, irrigando uma grande área circular. A parte da região que não é irrigada é improdutiva. Pessoal, olha aqui, temos a área quadrada, é o terreno dele. Aí nós temos o irrigador aqui no centro, e esse irrigador consegue atingir tudo isso aqui pontilhado, ó. Tudo isso aqui é irrigado. Então a gente entende que toda essa área circular aqui é produtiva.
Isso aqui, ó, que eu estou riscando aqui de vermelho, é improdutiva, que não cai água não, tá certo? Então é uma parte improdutiva aí da figura, certo? Aí o que que vai acontecer aqui, pessoal? Pede para a gente calcular na letra a área da região que é produtiva. A região produtiva é uma região que é circular. Então nós vamos calcular o quê? A área da circunferência. Mas antes, pessoal, eu já li a letra B e vi que ele pergunta o percentual que a parte improdutiva representa sobre o total da área quadrada. Então eu vou precisar da área improdutiva também para resolver a letra B. Então a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Calcular a área do terreno do Tomás. Eu fiz o quê? A área do quadrado ficou o quê? 80 vezes 80, né? Ou eu podia calcular 80 ao quadrado, né? Tanto faz. Então a área é 80 vezes 80. Minha área ficou 6.400 metros quadrados. Isso é a área toda do quadrado, beleza? E aí o que que acontece, ó? Aí eu vou calcular agora o que ele quer. É a região produtiva, que é esse círculo aqui, ó, dentro desse quadrado que tem raio medindo 40 metros. Então vamos lá. A área é igual π vezes raio ao quadrado. A área é igual, o valor de π é 3,14, que multiplica 40 ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado. Está aqui, certo? Então a área é igual, desce o 3,14 vezes 40 ao quadrado dá 1.600. Então a área vale 5.024 quando você multiplica 3,14 por 1.600. 5.024 metros quadrados é o que? A região produtiva. Então tá aqui, ó. Região produtiva, 5.024 metros quadrados. Você teve que fazer o quê? Calcular a área daquele círculo que tem raio 40 metros, que é aonde o irrigador passa. Certo, gente? E aí o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o percentual que a parte improdutiva representa sobre o total da área quadrada. Então agora sim eu vou precisar da parte improdutiva. Ó. A parte improdutiva, o que que eu faço? Eu pego a área do quadrado e diminuo a área do irrigador, que consequentemente é a área do círculo. Então eu fiz o quê? 6.400 menos 5.024. E deu quanto, pessoal? 1.376 metros quadrados. Isso é o que? Improdutiva. Ok, pessoal? Aí ele quer o percentual da parte improdutiva sobre o total da área quadrada. Então eu fiz através de fração. Eu coloquei a parte improdutiva no numerador e a área total do quadrado no denominador. Dividindo 1.376 por 6.400, deu 0,215. 0,215, pessoal, é o que? É 21,5%, pessoal. Então, o que que acontece? 21,5% é improdutiva. A gente sabe, né, que toda fração, a parte de baixo representa o todo. Quando ele fala o percentual da parte improdutiva sobre o total da área quadrada, ele quer improdutiva no numerador e a área quadrada no denominador. Então eu coloquei o de cima, que foi o que? A parte improdutiva, 1.376, dividido por 6.400, que é a área quadrada, e aí deu 21,5%. Tá, pessoal? Essa resposta do livro aqui, 27,38, está errada. Na 10, pessoal, é para calcular o perímetro dos polígonos regulares aí. Então, pessoal, ó, se é polígono regular, nós vamos tratar de que forma, ó, perímetro é o número de lados vezes o valor do lado. Então, perímetro é, número de lados aqui é um quadrado, né, 4, vezes a medida do lado, 6,4, total multiplicado aí 25,6. Na outra, ó, do mesmo jeito, o número de lados é 8, vezes a medida do lado, que é 1,1, deu 8,8. Na letra C, o número de lados é 9, né, um eneágono, vezes a medida do lado 0,8. 9 vezes 0,8, 7,2 aí, quilômetros.
Número 11 aí, ó. Em cada um dos itens a seguir, calcule a área do polígono regular indicado. Na letra A, pessoal, é um hexágono com apótema 2,5 e perímetro 13,5. Então, se ele já ofereceu o perímetro, eu coloquei aqui, ó. Perímetro é 13,5. Aí eu fui para a fórmula da área. Então, a área é igual P de perímetro vezes o apótema dividido por 2. E aí o que que nós vamos fazer? Vamos substituir o perímetro por 13,5 vezes o apótema que ele falou aqui, ó, que é 2,5, está aqui, e vamos dividir tudo por 2. 13,5 vezes 2,5 deu 33,75. Dividido por 2 deu 16,875 centímetros quadrados. Olha aí, quem fez assim está correto. Tá, pessoal? Agora na letra B, né, ele oferece aí o eneágono com lado 9 centímetros. Agora ele já é diferente, ó. Na passada, ele ofereceu o perímetro já calculado. Agora ele já fala de um lado que mede 9 centímetros, então a gente tem que calcular o perímetro nesse caso. Então, P de perímetro é igual número de lados vezes a medida do lado. Perímetro é igual, número de lados é 9, vezes a medida do lado também é 9. Então, perímetro vale o quê? 9 vezes 9, 81 centímetros. Portanto, pessoal, a nossa área vai ser o quê? O perímetro vezes o apótema dividido por 2. Perímetro eu substituí pelo 81, que a gente encontrou aqui, vezes o apótema, que é 7,8, né, ele oferece aqui, dividido por 2. 81 vezes 7,8 deu 631,8. Dividido por 2 deu 315,9 centímetros quadrados. Já na letra C, ele ofereceu aí o decágono com perímetro 100. Já está calculado o perímetro. Perímetro é igual a 100, então beleza. O apótema é 8,7, então vamos calcular essa área aí, que é igual, né? P de perímetro vale 100, substituir aqui, ó. Vezes o apótema 8,7, coloquei aqui também. Dividido por 2. 100 vezes 8,7 deu 870. Dividido ao meio dá 435 centímetros quadrados a área desse decágono. Ok, pessoal? E aí, olha a 12. Com a ajuda de uma régua, determine no polígono regular o centro e a medida aproximada do apótema. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu tracei aqui, ó, uma reta de um vértice a outro. Olha, de um vértice a outro. E sempre, o que que eu obtive aqui no meio, no centro, quando eu tracei aqui, ó, essas duas retas aqui, ó, eu achei aqui o meu centro. Então, eu faço o centro através dessas duas retas aqui, eu traço o centro. Agora eu só pego a régua e faço do centro até a extremidade aqui do lado, ó. Aí a minha apótema, quem fez aí, ó, deve ter achado 1,8 centímetros. Certinho, pessoal?